Graça e paz. Tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 20. Vai ser um texto um pouquinho longo, mas será necessário. Segunda Crônicas, aí no início da Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Maobé e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Obrigada. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaciam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, o tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrava com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaudes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Feche seus olhos. Paizinho querido, nós nos colocamos na Tua presença, ó Pai. Venha falar conosco, ó Pai, e venha edificar a nossa casa, Senhor Jesus. Venha edificar o nosso lar, ó Pai. Que a nossa mente, Senhor Jesus, e o nosso coração estejam abertos para ouvir a Tua voz, Senhor. E que nós possamos, Senhor Jesus, sermos edificados pela Tua palavra. Tira toda a incredulidade do nosso coração, tira toda a frieza, tira tudo que é de Satanás sobre as nossas vidas, ó Pai. E que venha reinar, ó Pai, o teu poder e a Tua glória, e que a Tua Shekinah venha sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, o Senhor tem me falado antes mesmo do chá de mulheres. Eu até achei que fosse essa palavra, quando a pastora me chamou, e não era. E ontem, e o Senhor tem me falado a semana inteira, falando pouquinho por pouquinho, e ontem o Senhor falou: agora é a hora dessa palavra. Creio que aqui tem muitos corações que precisam ouvir essa palavra, e vai ser uma palavra de exortação, tá, amados? E foi essa exortação que veio primeiro no meu coração. Aqui, nessa passagem que nós lemos,
nós lemos a vida de Josafá um pouco aí, né? Josafá foi o 4º rei de Judá. Aquele povo estava incendiado por coisas ruins em algum tempo. E depois o Senhor levantou Josafá. E Josafá, ele foi usado por Deus para destruir algumas coisas que aquele povo tinha levantado como oferta para Satanás. Então, foi destruído aí prostituição e tudo que estava degredindo o nome do Senhor. Josafá foi um rei muito poderoso nas mãos de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é que esse homem, que era obediente ao Senhor, que seguia os mandamentos do Senhor, ele teve medo. Eu fico imaginando aquele exército, que talvez não era muito, e aí fala que aquele povo de Moabe e de Amon, e depois veio mais um povo de Seir, uma multidão. E aí chega um homem e fala: Josafá, o negócio está feio para o nosso lado. A multidão é muita gente, é muita gente. E eles vão vir e vão destruir tudo. E Josafá, o que ele faz? Ele se ajoelha. Ele se coloca diante do Senhor, rendendo-se a Deus. E aí, ele teve medo. No versículo 3 diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Quantos de nós buscamos ao Senhor quando temos medo? Não é? E eu estava falando outro dia com uma pessoa, essa semana, que a nossa luta é todos os dias, né? É como dizem os antigos, um leão todos os dias. A gente mata um leão todo dia. E aí esse homem, ele se prostra diante do Senhor. E o Senhor acalma o coração dele. E aí Deus levanta um homem que levita, um homem que é segundo o coração de Deus também, e o Espírito do Senhor veio sobre aquele homem, Jaziel, e Jaziel profetiza sobre a vida de Josafá. E ele profetiza e ele dá um recado do Senhor para ele, dizendo assim: não tenha medo, nem vos assusteis, porque causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Mas ele diz aqui no versículo 17: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Essa palavra, posição, me chama muita atenção. Porque quando o Senhor dá uma direção, Ele não dá uma direção para nós ficarmos parados. Ele dá uma direção para nós termos um posicionamento. Isso é sério, amados. Porque, como eu estava falando, a gente tem que matar um leão por dia, certo? Mas se nós não nos posicionarmos, claro que o Senhor pode fazer sozinho. Ele tem poder para isso. Mas Ele quer o nosso posicionamento. Amados, a gente está vendo, e eu tenho acompanhado, eu tenho conversado com algumas pessoas, o quanto que o inimigo está querendo destruir. Destrói um irmão aqui, destrói uma mãe aqui, traz contendas de uma situação aqui, e aí abala uma única pessoa? Não, amados. Abala a família inteira. Essa semana eu tive uma experiência em casa, e veio uma profeta de Deus e falou: Tati, Deus fala primeiro com a gente, né? Se posiciona, Tati. Se posiciona, porque o inimigo está usando essa pessoa, e essa pessoa que é de Deus, porque tem promessa do Senhor, mas está usando essa pessoa para desestabilizar toda a sua família. Amados, isso é sério.
Isso é sério. Aí ontem eu estava lá, deitada na cama, eu estava tão cansada, amados, tão cansada. E o Anthony deita comigo quando o Edson não está, a Rafa deitada no quarto dela, e o Senhor falava, ora. E eu, amém, Senhor. Eu comecei a orar, mas deitada. O Senhor, levanta, ora, se posiciona. E eu, Senhor, eu estou muito cansado. Levanta, agora, ora. E eu peguei, levantei, e eu me arrepiava inteira, porque ali estava tendo guerra espiritual, e eu peguei o meu óleo de ungir, já fui ungindo, e já fui clamando, e já fui orando, e olha, arrepia tudo até agora, e fui profetizando. Amados, o Senhor, Ele faz tudo, mas nós precisamos nos posicionarmos. Enquanto não houver posicionamento da nossa parte, não haverá bênção vencida. Aqui o Senhor falou, olha, se posiciona e deixa comigo. Deixa comigo. Eu estava assistindo um vídeo, eu falei, deixa eu ver um vídeo, né, porque uma ilustração faz a gente ir longe, né? Ilustração, por exemplo, das crianças, né? Quando a gente vai dar a aulinha ali, uma ilustração faz a gente ir longe. E eu falei, Deus, que coisa linda. E eu, assim, na ilustração, esse povo de Josafá, eles estavam indo, assim, não sei se aqui a palavra de Deus não diz exatamente, mas na ilustração ali eles estavam indo sem muitas armas. Estavam sem muita preparação, vamos dizer, e aquela multidão que ia longe, 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 vindo. E aí, antes desse povo de Josafá chegar no local, o Senhor manda uma tempestade, um começa a brigar com o outro ali, da tribo dos filhos de Moabe, os filhos de Amon, e começa a brigar entre eles. Não sei quem começou, quem terminou, não importa, mas eles começaram a guerrear, e aquele povo de Seir começou também junto, se mataram. Morreram todos. E a Bíblia diz muito claro que não sobrou um. E quando aquele povo chega, eles olham e vê o quê? Só corpos. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. Você sabe por quê que é lindo? Porque o Senhor, Ele é conosco. Quando nós nos posicionamos, quando nós rendemos o nosso coração a Ele, mesmo diante de uma dificuldade muito, muito grande, que nós não conseguimos, viu, Sil? Que nós não conseguimos ver que é possível, o Senhor nos diz que é possível. Eu fico imaginando o medo daquele homem, em que uma multidão estava vindo. Vai matar eu, os meus filhos, a minha esposa, vai matar todo mundo. Como assim? Veio medo no coração dele. Mas ele se rendeu aos pés do Senhor. E aqui diz que ele se levanta. E ainda ele diz, crede no Senhor vosso Deus, estarei seguros. Amados, aqui ele não teve dúvida. Ai, mas se, não teve mais se. Ele acreditou no Senhor e ponto final. Então, amados, na hora que vocês verem que é impossível, o Senhor manda te dizer que é possível. O Senhor está pelejando a seu favor. É o Senhor, mas você precisa se posicionar. A nossa boca é profética, amados. Se cada vez que nós falarmos, será? Se cada vez que nós falarmos, ai, mas se, nós não estamos entregues. Ou nós nos posicionamos e vemos o mover do Senhor e o pelejar do Senhor a nosso favor, ou nós morremos junto com aquele povo. Nós precisamos ter um posicionamento de não duvidarmos mais de Deus. Ai, mas parem. O mundo pode trazer situações adversas, mas se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Nós precisamos acreditar. E aqui ele diz ainda que
tem uma parte, deixa eu ver aqui. Aqui. Quando ele fala, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aí chega aquele povo, olha e vê ali que todo aquela multidão, aquele exército estão mortos. E aí o que eles fazem? Eles descem. Vamos lá ver. Se tiver algum vivo, vai morrer agora. E aí o que eles fazem? Eles pegam tudo que é de ouro, prata e bronze, tudo que era de pertencem com valor. A prosperidade do Senhor veio sobre aquele lugar. Eles precisavam? Talvez nem precisavam. Talvez nem precisavam. Porque Josafá era um rei rico. Ele já era próspero. Talvez eles nem precisassem daquela prosperidade. Mas o Senhor, quando manda a bênção, Ele manda por completo. Ele não manda metade. Ele manda por completo. E o que tem a ver essa história com família, com casal? Amados, nós estamos vivendo dias muito difíceis, em que a nossa oração, ela é poderosa e é a nossa maior arma. Aqui no início deste versículo, deste capítulo, diz que Josafá se prostrou, orou e jejuou, e todo aquele povo também estava na mesma sintonia. Eles estavam orando e jejuando. Orando e jejuando. Amados, tem poder na oração. Tem poder no jejum. Esse foi um dos posicionamentos que Josafá e aquele povo fizeram. E se eles não tivessem feito? Será que tivesse tido tanta grandeza no final das contas? Será? Agora vem a pergunta. Mas ele e a casa dele, e todos os amigos, e todos que estavam com ele, cumpriram o mesmo propósito. Fizeram uma aliança ali. Uma aliança de jejum e oração. Amados, tem coisas na nossa casa que não é quebrado se não for jejum e oração. Tem coisas na nossa casa que, se não for entregue definitivamente ao Senhor, com uma entrega total, não é quebrado. E aí? Como está sendo o nosso posicionamento? Como está sendo o nosso posicionamento diante do Senhor? A nossa casa é valiosa, amados. Vocês creem nisso? A minha casa é valiosa. Vocês não têm noção como está fazendo falta o Edson. Vocês não têm noção. Teve momentos que eu até achei que estava tudo bem. Aí ele vem, e teve a primeira noite que ele estava aqui, eu consegui dormir. Amados, vocês sabem o que é isso? Dormir tranquila, porque eu acordei no outro dia. Eu não consigo fazer isso quando ele não está em casa. Eu acordo toda noite para ver se as crianças estão bem, se está acontecendo alguma coisa. Eu acordo. Ele chegou, a segurança que ele me traz, me fez dormir a noite inteira. Olha a importância que tem cada um dos membros da nossa casa. E aí dizer que a nossa casa não é importante, a nossa casa é preciosa. Nós precisamos estar juntos. E quando nós estamos juntos, é muito mais forte. Se Josafá tivesse orado sozinho, talvez não teria essa fortaleza que teve. Ali era todo um povo, lutando de forma espiritual, num único propósito. E aí? A sua casa está orando e clamando pelo único propósito? Nós precisamos nos colocar na brecha do Senhor, para fazermos aquilo que é para ser feito. Porque, amados, nós temos promessas para receber, mas essas promessas só vão ser recebidas com muita luta.
Nós estamos em guerra, amados. Nós já estamos em guerra. E quando nós pensamos num guerreiro, nós não podemos estar despreparados. Nós precisamos estar calçando o sapato certo, a bota certa, né? Nós precisamos estar com o capacete certo. Nós precisamos nos posicionarmos de forma diferente. E aí, muitos, e aí eu me incluo também, não estamos vivendo a promessa de Deus por completo por falta de posicionamento. Não estou falando aqui que não aconteceu comigo ainda porque não me posicionei. Não é isso, porque tudo tem um tempo certo, amados. Tudo tem um tempo certo. Tanto é que esse povo não foi antes lá ver a guerra. Eles foram, na hora que tiver a direção de Deus, vai. Então, a gente precisa entender que há tempo certo de todas as coisas. Mas, mesmo não chegando o tempo certo, nós precisamos nos posicionarmos. Enquanto nós não nos posicionarmos, o diabo, amados, o diabo sabe quais são as nossas promessas. O diabo sabe. E ele vem com tudo para destruir. E aí, o que estamos fazendo? Diante de um espírito maligno que vem com o propósito de matar e roubar e destruir as nossas vidas. Qual tem sido o nosso posicionamento? Nós precisamos entender que um precisa orar pelo outro. O casal precisa orar pelo outro. Nós precisamos orar pelos filhos. Nós precisamos orar pelos genros, quem tem, pelas noras. Precisamos orar pelos netos. Precisamos orar. O diabo não está de brincadeira, mas as promessas do Senhor são certas, e nós só iremos receber se nós nos posicionarmos. Quantas bênçãos têm passado reto para quem não se posiciona, não está diante do Senhor para recebê-las. É sério isso? Não é sério? Eu deixo de receber bênção por falta do meu posicionamento. Não dá para brincar com isso. Nós precisamos estar prontos para reinar o céu. Para estar prontos para ir com o Senhor. Mas estar prontos também para receber aquilo que o Senhor tem para nós aqui. E aquilo que Ele tem para nós aqui, muitas vezes a gente acha que é para nós. Não é, amados. Tudo está relacionado a pessoas. Tudo está relacionado a pessoas. Paula está aí esperando um bebê. Não é para ela, não é para o Mateus. É para governar nesta terra e ser bênção do Senhor por onde for. Vocês entendem, amados, que é muito além do que a gente pensa. É muito além. A gente acha que é isso, mas não é isso daqui tudo. E a gente precisa confiar no Senhor e nos posicionarmos. E aí, quando vier a preguiça, como veio a preguiça ontem, na hora que eu estava na cama, se levante. Porque o Senhor vai revigorar as suas forças. O Senhor vai modificar os seus pensamentos. O Senhor vai lapidar e te empurrar ali para fazer aquilo que precisa fazer. Amados, eu não sei o que poderia acontecer se eu não tivesse orado e ungido os meus filhos. Mas vocês já pensaram se naquele momento, se eu não tivesse levantado e ungido os meus filhos, o diabo tivesse saqueado eles? Podia ter acontecido. Não é? Mas na hora que eu me posicionei, ali aconteceu alguma coisa. A gente não consegue ver tudo. Mas aconteceu alguma coisa. O Senhor precisava de eu ter levantado naquela hora e ungido meus filhos naquela hora. Para quê? Não sei. Mas eu só obedeci. Obedeci e ainda fui para a cama e falei, Senhor, eu não fiz ainda o que deveria ter feito. E o Senhor falou, calma, filha. Está tudo certo. Você fez. Porque eu queria ter ficado muito mais tempo ali orando. E o Senhor falou, calma, está tudo certo.
Posicionamento, irmãos. E o Senhor tem me cobrado muito isso. Porque enquanto nós não tivermos posicionamento, nós não veremos a grandeza do Senhor. Se é jejum e oração, não sei o que vocês têm que fazer. Mas a oração é primordial. A oração é nosso ar que respira. Nós precisamos fazer a diferença por onde formos. E a diferença não é estar aqui pregando, não é estar louvando, não é isso somente. A grandeza é estar na presença do Senhor e ser brecha do Senhor na onde eu estiver. Quantas e quantas vezes o Senhor me fez orar por pessoas que eu não conhecia. Se coloca na brecha, amados. Às vezes aquela família está precisando de oração naquele momento. E aí, anos depois, eu ficar sabendo que tinha alguma coisa, que a menina que eu estava orando, que eu nunca tinha visto na minha vida e nunca vi ainda, ela estava precisando de oração naquele dia, naqueles momentos, por conta de uma enfermidade. Amados, a gente precisa se colocar na brecha do Senhor. Josafá e aquele povo recebeu muito mais daquilo que eles esperavam, daquilo que eles imaginavam. Mas eles receberam a bênção do Senhor redobrada. Diz a palavra do Senhor que aqueles objetos preciosos, eles tiveram que ir 3 dias lá para pegar. Amados, imagina 3 dias, era muita coisa. E aí a gente imagina a multidão que estava ali mesmo, era muita gente. Mas o Senhor cuidou daquele povo de uma forma tão preciosa, tão amorosa. E Ele cumpriu aquilo que tinha ordenado. Então, amados, se você tem certeza que o Senhor vai cuidar da sua família, vai cuidar das lutas que você tem passado, só confia. Não fala mais, mas se, será, não fala. Se posiciona diferente. O Senhor quer que através da sua boca saia a palavra de vitória. O diabo está ouvindo. E ele está falando, olha lá, a fé dessa pessoa. A fé dele, a fé dela. Está naquilo que vê, não naquilo que não vê. A gente precisa colocar o diabo no lugar dele. E, amados, é debaixo dos nossos pés. Não é acima, não é nos nossos filhos, não é no nosso marido, não é na nossa esposa, não é nos nossos sonhos, não é na nossa casa. É debaixo dos nossos pés. Se posicionem. A oração, ela é grandiosa em todos os momentos. E nós precisamos entender que quando eu oro, as coisas acontecem. O Edson de longe, eu intercedo pela vida dele. Tem dias que ele me liga e ele fala, Tati, hoje foi muita luta. Muita luta. E às vezes eu falo para ele, me fala o que aconteceu, porque aí eu vou orar nesse propósito. Ele fala, às vezes ele me conta, às vezes ele não me conta. Mas eu oro mesmo assim, não sei, Senhor, o que ele está passando. Porque tem muitas coisas que ele não me conta. Acho que para me poupar, né? Aí eu fico sabendo, amados, quando ele vem para cá e está conversando com meu pai, aí eu fico do ladinho, escutando. Olha o que ele falou, ele deve estar ouvindo, olha o que ele falou. Ele falou, falando para o meu pai, né, você não sabe o que aconteceu. Todos esses dias lá, não choveu nenhuma vez. Aí o dia que choveu, estava eu e alguns funcionários lá embaixo de uma tenda. E essa tenda foi levada para lá e para cá, e os ferros foram retorcendo. E aí caiu um ferro imenso do lado dele. E eu assim. Como assim? Se tivesse pegado um pouquinho mais, tinha pegado ele. E ele falou que tinha muita gente ali, e aí ele foi dispensando os meninos, e falou, não, pode ir embora. Ficou só 6
Se tivesse todo mundo ali, tinha morrido alguém. E ele falou que essas vias assim, foram isso que caiu do lado dele. Amados, eu quase enlouqueci, né? Eu falei, meu Deus, eu vou intensificar minhas orações. Como assim ele não me conta essas coisas? Claro, porque senão eu ia enlouquecer do outro lado do telefone, né? Mas aí eu fico só, quando ele vai conversar com o Vanilton, com o Cleomilson, eu fico só ali, ó, de ouvidos atentos com o pastor, só com ouvidos atentos, porque eu vou saber de alguma coisa que eu não sei, que eu não fiquei sabendo. Amados, mas orem, intercedem, a sua família é preciosa. Tudo aquilo que você se posicionar, o Senhor vai te honrar, porque o Senhor nos ama, Ele nos quer bem. Em Gênesis 27 diz assim: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Só essa parte. Olha o poder da pessoa que ora. Então, amados, não retroceda. Nós estamos na guerra já, amados. Não dá para falar, eu não vou querer mais ficar na guerra. Já era. Você já está na guerra. Mas saiba quem é o seu comandante. E confia nele. Confia. Somente confia nele. Amém? Peço que os irmãos fiquem em pé. Feche seus olhos. Peça para o Senhor a direção da onde você não tem se posicionado. Peça para o Senhor te lembrar. Se você estiver do lado da sua esposa, do seu esposo, dê a mão para ele, para ela. Peça a direção daquilo que você tem profetizado errado. Peça a direção dos momentos de murmuração. Peça a direção para que nada fique em oculto. O Senhor, nessa noite, Ele veio com essa palavra para nós nos posicionarmos e mudarmos a direção. Não dá para ficarmos do jeito que estamos. Se você está em desacordo com o marido ou com a esposa, se acerte. Nós somos muito mais fortes quando estamos no mesmo propósito. Propósitos diferentes, nós estamos fracos. Paizinho querido, nós agradecemos, Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor, a Tua revelação, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Coloca, Senhor, só para os nossos ouvidos, ó Pai, aquilo que nós não temos nos posicionados direito, ó Pai. Sopra nos nossos ouvidos, ó Pai, aquele não que nós dissemos para Ti, ó Pai, e que era para dizer sim. Aqueles momentos, Senhor Jesus, que nós estávamos mais esperando em Ti e não fizemos nada. Senhor, nos perdoe, nós agradecemos por isso, ó Pai. Mas, Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui diferentes de como entramos, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, nos colocarmos na brecha do Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor, e faça o Teu mover nas nossas vidas, ó Pai, e nos dê a direção do reino, Senhor Jesus. Muitas vezes, Senhor, fazemos jejum, fazemos oração, mas de uma forma que não é, muitas vezes, da Tua vontade, com o propósito da Tua vontade, ó Pai. Mas que nós possamos entender, ó Pai, cada posicionamento, cada situação, cada mover do nosso espírito, ó Pai, que esteja alinhado contigo, Senhor Jesus. Porque, Senhor Jesus, queremos estar em alinhamento com o Senhor, ó Pai. Falar a mesma linguagem com o Senhor, ó Pai. Tira, Senhor, o medo do nosso coração, ó Pai, que esse medo, Senhor, muitas vezes vem para nos paralisar, amputar sonhos, projetos. Tira, Senhor, lança fora, ó Pai,
porque medos vêm de Satanás. Precisamos ter cautela sim, mas medo não, ó Pai. Nosso coração muitas vezes está incrédulo, Senhor Jesus, diante da circunstância que nós vemos, ó Pai. Parece que não vamos ver nenhum resultado positivo. Mas o Senhor não é assim. E que nós tenhamos o Teu olhar, ó Pai, o Teu discernimento, a Tua sabedoria, ó Pai, para enxergarmos muito além, Senhor, daquilo que vemos. Ó Senhor Jesus, venha esquadrilhar nosso coração, ó Pai. Não nos deixa, Senhor Jesus, sem entendimento daquilo que o Senhor quer, ó Pai, que nós nos posicionemos, ó Pai. Que nós entendemos, Senhor Jesus, a Tua voz, ó Pai, de forma audível, ó Pai. Que nós possamos entender os Teus propósitos, o Teu querer, ó Pai. Mas que sejamos totalmente obedientes à Tua palavra, Senhor Jesus, como este homem, Senhor, foi. Este rei foi, e todo aquele povo. E que nós, mesmo diante das lutas, ó Pai, mesmo diante das guerras, Senhor Jesus, que nós vamos, Senhor Jesus, cantando e louvando ao Senhor, ó Pai. Em cânticos de adoração, ó Pai, como aquele povo foi. Te dando graça, Senhor, e te dando, ó Pai, o nosso coração rendidos aos Teus pés, ó Pai, crendo somente naquilo que o Senhor vai fazer, não como o Senhor vai fazer, mas naquilo que o Senhor é nas nossas vidas, ó Pai. E o Senhor é nosso Rei, o Senhor é nosso Papai, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é tudo para nós, ó Pai, tudo, porque sem o Senhor nós não somos nada, Senhor Jesus. Esquadrilha, Senhor Jesus. Traga, Senhor, a mente, Senhor, na consciência, ó Pai, tudo que cada família aqui não tem feito de forma agradável a Ti, ó Pai. Faça isso também na minha vida, na vida do Edson, das crianças, ó Pai. Senhor, move através de nós, ó Pai, e esteja à frente, porque eu sei que quem peleja é o Senhor a nosso favor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos e adoramos o Teu nome, ó Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Que essa palavra venha de encontro ao teu coração e que nessa noite você saia daqui diferente. Amém? Pastor?